negócio de emissão de debêntures é o objetivo central desse tipo de empresa. A cessão de crédito tributário é um cenário para encobrir a transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado, nacional e internacional, por meio da geração de dívida pública, ferindo frontalmente a Constituição Federal, porque estados e municípios estão proibidos de lançar títulos da dívida. Então criaram uma empresa que vai lançar debênture com garantia pública. E o que é isso? É título da dívida. Tá? Bom, isso é muito grave, porque todos vocês estão acompanhando essa proposta de emenda constitucional 241, essa proposta de emenda constitucional que congela por 20 anos todos os gastos públicos, todos os gastos primários. Eu creio que todos já têm conhecimento dessa medida 241, que é uma PEC, quer dizer, vai colocar na Constituição Federal o congelamento por 20 anos. O que diz essa PEC? Em determinado momento, ela reserva recursos para empresas estatais não dependentes. Ela diz que todo aquele congelamento dos gastos primários não atingirá as transferências condicionais, os créditos extraordinários, a PEC 241 de 2016. Congela os gastos primários por 20 anos. Tá? Mas, olha o que diz o parágrafo 6º do artigo 39, que ela modifica. Não se incluem nos limites desse artigo transferências constitucionais, obrigatórias, créditos extraordinários, despesas com eleições, outras transferências obrigatórias e despesa com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Vocês viram? Então, olha aí a colocação do Estado a serviço desse esquema financeiro. Gente, estão colocando na Constituição Federal a limitação dos investimentos em saúde, em educação. Podemos eleger quem for para presidente da República, que o gasto primário está congelado por 20 anos. Mas o esquema financeiro dessas empresas não dependentes está garantido. Isso é uma infâmia muito grande. Tem que ser denunciado. Esse projeto 204, PLS 204, tem que ser derrotado. E essa PEC 241 tem que ser denunciada, porque esse é o objetivo dessa PEC. É congelar tudo, é colocar o país de joelhos, sem dinheiro para gastos sociais, sem dinheiro para investimentos, para transferir dinheiro para banqueiro nacional e internacional por meio desse esquema das empresas estatais não dependentes. Isso é gravíssimo. E poucos estão enxergando isso. Nós só estamos enxergando isso porque nós já vimos esse esquema funcionar na Europa e já vimos a consequência dele lá também. Tá? Porque o projeto de lei, se você lê o projeto de lei, você não entende isso. Ele é todo cifrado. Todo cifrado. Bom, qual é o cenário? O cenário, pode passar? O cenário é um cenário de crise da dívida dos estados devido às condições abusivas do refinanciamento da União. Em vez de parar isso e fazer uma auditoria e rever, não. Empurra os estados para a contratação de dívida externa, e abre espaço para novos esquemas, gerando ainda mais obrigações e comprometendo gerações futuras. Esse cenário, gente, é o cenário ideal para as contrarreformas da Previdência, que hoje à tarde a doutora Denise Gentil vai abordar com vocês. É o cenário ideal para contrarreformas da Previdência, contrarreforma trabalhista e retirada de direitos por meio do 257, da 241. O cenário beira ao terrorismo, como essas fotos aí, ó, dessa semana.
o governo do estado do Rio de Janeiro está decretando falência e o Tesouro Nacional já disse que vai dar apoio. Uma verdadeira intervenção, uma missão do Tesouro Nacional vai para o estado do Rio de Janeiro, onde já existe essa empresa independente e já está lá emitindo debêntures. Tá? Isso o Tesouro não barra, não. Pelo contrário, está encontrando meios para legalizar esse esquema inconstitucional. Pode passar? A PEC 241 claramente utiliza a dívida pública como justificativa. Aliás, isso foi falado na audiência pública dessa semana passada com o ministro Meirelles, banqueiro do Banco de Boston, que ocupa atualmente o Ministério da Fazenda e já ocupou por 8 anos o Banco Central. Usa a PEC 241, usa a dívida pública como justificativa para congelar por 20 anos os gastos sociais, mas libera os recursos para aumento de capital de empresas não dependentes. Pode passar? O 257, por sua vez, assegura a manutenção da estabilidade econômica, o crescimento econômico que todo mundo quer, mas o verdadeiro objetivo é a sustentabilidade da dívida pública, que é insustentável. Tem que rever os parâmetros, senão é insustentável. Se submetidas a uma auditoria, as dívidas dos estados, assim como a dívida federal, seriam em grande parte anuladas. Pode passar. Pode passar também. Além dessas, da 257, do PLC 257, da PEC 241, essas PECs que criaram a desvinculação das receitas da União, vão afetar inclusive o estado do Rio Grande do Sul. Vão afetar investimentos em saúde, educação, porque agora criaram a desvinculação de receitas dos estados e dos municípios.